Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Luiz Gustavo, o CEO e sócio da Cores, uma empresa especializada em seguro viagem, e o Luiz Gustavo vai falar hoje para a gente contar um pouco da história dele, história de vida, o que ele passou, né, para chegar até aqui hoje como CEO da Cores. Luiz, muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Estevão. Pessoal, um oi para todo mundo. Eu acho que é uma grande oportunidade poder contar um pouco aqui como é que eu cheguei até aqui e como é que a Cores chegou até o momento que a gente está hoje no mercado e em crescimento aí. Muito legal. O objetivo do programa, Luiz, é mostrar para as pessoas que empreender é difícil. E muitas vezes a gente tem que virar a mesa e se reinventar, né? E para isso a gente conta realmente a história de vida das pessoas, né? As pessoas contam, pô, o que eu passei, onde eu me formei, tudo que aconteceu. Então, se você puder já começar, fala um pouco de você, ou bastante de você, e, enfim, essa história da Cores também. Bom, eu sou um cara que trabalho aí há mais de 30 anos, né? E são mais de 20 anos só no mercado de seguros. Então, tive uma carreira um pouco torta, né? Aquela fase do não saber o que faz. Eu comecei cedo ali, trabalhar com 16 anos. E até mesmo a formação, né? Eu fui um pouco naquele caminho de que você não sabe aonde você está indo, você vai fazendo uma coisa gostando, mas vai mudando, né? Eu comecei minha carreira em tecnologia, eu fiz curso de processamento de dados, depois eu fui fazer publicidade, aí eu mudei para administração, fui para economia, e toda hora mudando ali e não me conformava de estar num só lugar. E também, eu entrei cedo no mercado, trabalhando sempre em grandes empresas. Entrei como estagiário de tecnologia, passei ali por Novartis, por Credicar, até caí numa seguradora. Comecei ali, trabalhei um pouco de tempo na Porto Seguro, depois eu fui para Unibanco AIG. De Unibanco saí ali para QBE, depois de QBE vim para Cores, que ainda era a Prio na época, era uma outra empresa, antes da gente adquirir. E sempre eu construí uma carreira que ela estava muito mais focada em fazer carreira, em grandes empresas, era o modelo. Meu pai foi aquele modelo tradicional, né? Trabalhou em tecnologia há 30 e tantos anos, mas quando você olha a última empresa que ele trabalhou por mais de 20 anos. O sucesso Então, antes era ficar muito tempo na mesma empresa, né? exato, então era um conceito diferente. Eu entrei no mercado justamente com essa cabeça, né, de que eu vou entrar numa companhia, fazer carreira, crescer, me estabilizar e no final acabei empreendendo aí nesses últimos anos. Foi uma oportunidade que meio que caiu no colo. Desejo, eu acho que todo mundo passa um pouco pelo desejo em algum momento, falar eu queria ter um negócio próprio, eu Sim. queria fazer alguma coisa. Então, desde cedo eu tinha essa vontade, mas sempre teve o medo, a oportunidade, casar o momento e saber exatamente o que fazer. E para nós, para mim, a grande questão, a grande virada foi a pandemia, né? Para um monte de gente, eu sei que a pandemia foi a dificuldade. É óbvio que, como saúde, como país, ou a situação crítica, para mim também foi a mesma coisa, né? Acho que afetou a todos nós. Mas como negócio, a oportunidade só se deu por causa da pandemia. Para mim também, depois eu vou contar um pouco. Então, eu fiz uma carreira que eu fui também, assim como estudo, né, eu fui mudando de área ao longo do tempo. Eu comecei em tecnologia, trabalhei 10, 12 anos. Um dia surgiu uma oportunidade para ir para planejamento comercial, eu resolvi ir. Depois fui para operações, aí eu voltei, tentei sair do mercado de seguros, acabei Te indo, puxaram de volta? me puxaram de volta. Passei um ano no Citi trabalhando numa área de processos, aí me puxaram de volta para seguros. E aí eu fui para a QBE, que era uma seguradora australiana, que depois foi vendida também aqui a operação no Brasil. Mas a QBE eu fui para cuidar de underwriting, que é a parte de você precificar, olhar produto, né, assumir, entender o risco e cuidar da parte atuarial. Ali foi um pouco na loucura, eu tinha um pouco conhecimento do negócio, mas eu cuidava de uma área atuarial sem ser atuário também, então. Mas você vai montando equipe. E a QBE tinha como o maior cliente deles a April. A April é uma empresa francesa
especializada principalmente em corretagem de saúde, né? Então ela distribui seguro-saúde, e aqui no Brasil ela tinha uma operação de seguro-viagem. Era um pouco o patinho feio do negócio, né? Era uma operação que não era o core business, era uma operação importante que eles tinham, quando eu conhecia aqui a operação no Brasil, eles tinham 4 anos que a Prio tinha comprado essa operação, e era o maior cliente na QBE. E pelo relacionamento que eu fui tendo na QBE, depois de 3, 4 anos, quando eu decidi sair de lá, o CEO regional da April falou, não, vem cá, eu não quero perder você para o mercado aí, para outro lugar, ao invés de sair para outra seguradora, vem para cá para fazer parte do time da April. Você vem para tocar a operação comigo aqui no Brasil. E eu entrei, então, naquela loucura de sair de onde eu era o responsável pela parte técnica para vir ajudar a tocar a operação do outro lado do balcão e de um cliente da mesma seguradora que eu trabalhava. Só que eu vim para assumir a área de produtos e de marketing. Um ano depois que eu entrei, o CEO, a pessoa que me trouxe, acabou sendo desligada da companhia, e aí o pessoal da França, que era a matriz, me chamou e falou, olha, estamos tirando a pessoa que tocava a operação regional e o Brasil diretamente, e a gente quer que você assuma. Para mim já não estava no plano, né? Acabei virando o CEO da operação em 2000. Eu entrei lá em 17, em 18 acabei virando o CEO da operação. E é uma operação que a Prio, a Cores, hoje, mas... Como é que é isso? A Prio virou Cores, como é que aconteceu? Essa também é uma história que é um desenrolar ao longo de anos, né? É uma empresa que foi fundada 36 anos atrás. Então ela começou a operação aqui no Brasil como MIC, que era de Medical International Card, que era então uma assistência e um negócio começando do zero, com uma única dona na operação que começou o negócio. Ela tocou a operação de 88 até 2004, indo crescendo aos pouquinhos. E em 2004, ela teve uma proposta e vendeu a operação para uma empresa chamada Cores, que era uma empresa francesa de seguro-viagem. A Cores assumiu e tocou essa operação, veio crescendo durante anos, expandiu. Eles tinham operação Brasil-Argentina, expandiram para outros países da América Latina também. A base principal deles também era a França, eles tinham operação francesa. Só que em 2010 a Cores, por sua vez, foi vendida globalmente para a April, que era a empresa que era dona quando eu entrei, que é também uma empresa francesa, é o maior corretor francês de saúde. Então em 2010 eles assumiram, ao longo do tempo ali, em 2013, mais ou menos, eles já mudaram a marca para April, e então quando eu entrei era April Seguro Viagem. Então a Cores, ela tinha um passado, tinha um nome no mercado, uma marca que já era forte, mas ela foi comprada e mudado para April Seguro Viagem. Ela sempre esteve ali, desde que eu comecei a trabalhar com ela, entre as 3 maiores operações do Brasil de seguro viagem. Mas ela era tocada por uma empresa que comprou a operação pensando na sinergia que poderia ter com o negócio deles, mas depois foi entender que vender plano de saúde é muito diferente de vender seguro viagem, e acabou então se tornando uma operação que não era o core business, mas era importante e eles tocavam no Brasil. Então em 2018 eu assumi a operação, e quando eu assumi a operação, era uma operação que vinha, apesar de ser uma das maiores do mercado, ela vinha de anos de resultados ruins. A venda vinha bem, ano a ano tinha um crescimento de venda, mas era uma empresa que vinha crescendo despesa cada vez mais, ano a ano. E quando eu cheguei lá, ela já era uma operação que estava 2, 3 anos rodando no prejuízo. E quem que bancava a conta? A matriz? Quem acabava bancando era a matriz, todo ano aportando mais algum dinheiro para o negócio se sustentar, sempre ali muito apertado, caixa, o dia a dia da companhia, mas tinha uma segurança de um grupo de 1 bilhão de euros por detrás. Então a gente era uma empresa que vinha deficitária, e quando eu entrei, e principalmente assumi 2018 como CEO da operação, o grande desafio era transformar numa empresa que não perdesse dinheiro.
A gente fez uma série de mudanças quando eu entrei já em 17, depois principalmente em 18 e 19, que a gente conseguiu, depois de 5 anos, trazer em 19 a empresa para o break-even. Então era uma empresa que já vendia 90 milhões de reais em seguros no Brasil, a gente vendia ali cerca de 300 a 400 mil seguros por ano, mas que foi uma dificuldade conseguir trazer o negócio para em 2019 vir para o O break-even. que vocês fizeram? Quando É eu legal o pessoal entrei, entender justamente isso, né? Que ferramentas que vocês usaram para reverter esse resultado. então a primeira coisa, né, era uma empresa que ela tinha uma visão muito comercial quando eu entrei, ou puramente comercial. Venda sem Ela margem. vendia, é o vender a qualquer preço, é quando você comissiona o vendedor ou você coloca alguém para gerir toda a parte de vendas que esteja descompromissado do resultado. Você começa a ter alguém que olha e fala, quero crescer 10, 20 ou 30%, mas isso não importa o preço. E foi o que acabou acontecendo. Era uma companhia que desde o seu início ela era rentável e a partir de 2013, 14 ela começou a ter um crescimento ainda maior de vendas, mas pela agressividade que estava tendo. Aumento de comissões, aumento de custos, investimentos, né, de compra de canal, compra de mídia, e isso, por um lado, funcionava muito bem para a venda, mas o resultado foi se deteriorando. E além de tudo, era uma empresa multinacional. Era o meu DNA, né? Eu sempre trabalhei em multinacionais, mas tem uma diferença grande, né? Quando você está no multinacional, que você tem que fazer aquilo que é a visão ou que é determinado pela matriz. Sim. Então, quando a gente olhava aqui, eu precisava ter no Brasil distintas contabilidades, porque eu precisava ter a contabilidade local, mas eu precisava me reportar num modelo Você IFRS, carrega uma estrutura de você custos cria pesada estrutura ali, de né? custos, e também era uma empresa que estava muito preocupada com a imagem só, né? A imagem que eu digo era a imagem que você está tentando passar mais do que a imagem do que você pode entregar de serviço ou resultado. Era uma empresa que tinha um escritório gigantesco na Alameda Santos, que custava um absurdo ali de aluguel, condomínio, um negócio de serviços pensado e feito numa cidade que tem um dos impostos mais caros do Brasil. E tudo isso encarecia a operação, além de você ter que ter uma estrutura muito pesada para lidar com o internacional. Você tem o custo que é repassado pela regional, você tem ferramentas que são feitas, você é obrigado a usar um TOTUS numa área contábil para uma empresa que não cabia, ou mesmo outros tipos, sistemas que a gente usava, sistemas que eram da matriz, e eu tinha que pagar royalties, Você mas sabe- royalties muito altos, para um negócio que não era adaptado para o Brasil. Eu vendi uma vez uma empresa para uma multinacional, né? De segurança. E aí, parte da remuneração da venda era um earn-out baseado no EBITDA dos próximos anos, 2 anos. Só que o que não contaram para a gente é que o custo que a matriz trouxe para o Brasil de ter que ter um controller a mais, né? Toda essa parte de reporting a mais, reduzia o EBITDA. Só que não era E não culpa da tiraram empresa. da conta. Então a gente teve que fazer uma série de negociações pós-M&A para tirar isso aí da conta. Falou, não, ajustado. Então, e a gente vivia exatamente esse cenário. Então, 18 e 19, a gente focou muito mais em olhar como é que eu preciso reestruturar. Vamos acelerar venda, sim, a gente cresceu ali entre 18, 19, mais 10, 12% cada ano, ou 15%, e trouxe para um patamar mais alto de venda, mas o desafio era como é que eu mantenho a despesa. Então, a gente tirou do canal algumas contas que não faziam resultado, não Era dava corporativo? positivo. Era B2C, O B2B? nosso negócio era, naquela época, era quase que 100% focado no B2B, a venda através da agência de viagem. Tá. Então a gente distribui, e ainda hoje, né, a agência de viagem é o maior canal, ele representa mais de 80% da nossa venda. Mas você tem agências em que você tem que trabalhar com custo mais alto, ou mesmo investimentos, eventos, tudo que participava. O que a gente fez foi realmente ter uma redução e controlar a despesa. E a gente começou a vincular não só a venda, mas a rentabilidade dos produtos que eu estou vendendo. Então eu deixo de ter um comercial ganhando simplesmente só por vender,
Você não tem a situação de que eu vou vender, se der prejuízo para a companhia não é meu problema porque eu sou comissionado, deixa isso para os outros se preocuparem, e trazer para um único mundo, né? Então a gente precisa todo mundo olhar a rentabilidade, pensar como uma única estrutura. Teve que passar por um turnaround, a diretoria inteira a gente trocou durante 2018 e 2019, então foi uma mudança grande. Para ter uma ideia, hoje, de todos os diretores que estão, os diretores que estão na companhia, nenhum deles tinha uma posição de diretoria, ou estava na liderança principal ali da companhia em 2017 para trás. Então a gente fez toda essa renovação para poder trazer para um resultado positivo em 19. Só que a gente veio para 20 ainda ganhando alguns negócios que a gente tinha uma perspectiva de que a gente ia ter um ano bom e um ano de lucro. E aí, de repente, a gente veio e tomou uma porrada, que foi a chegada da pandemia. Então, a gente vinha ali com uma média de venda de 7 a 8 milhões de reais todos os meses, né, daquilo que a gente intermediava, e de repente veio março e de um dia para o outro, os 7, 8 milhões viraram quase zero. Fecha todas as fronteiras e para todo o negócio. E isso para a gente foi um baque enorme, né? Nos primeiros meses ali, por exemplo, abril, maio, eu acabei tendo faturamento negativo, porque não era só eu não conseguir vender, era o cliente, né, o meu segurado, que tinha comprado para viajar em julho e de repente ele não ia mais viajar, então ele cancelava a apólice e eu tinha que devolver o dinheiro. Então o que eu já tinha faturado antes ainda estava devolvendo. Então teve toda essa situação. Só que isso, a gente começou ali a pandemia, né? Oficialmente foi acho que 11 de março, a gente teve um impacto gigantesco de um dia para o outro, e quando começou abril, eu tinha muita abertura ali com o pessoal na França, né? Para quem eu me reportava, e a gente eu comecei a colocar um pouco a pressão ali de entender qual que é o plano daqui para frente ou o que a gente pode esperar. Primeiro porque a gente sabia que a gente não era a linha principal de negócio deles, e era um negócio que a gente batalhou para construir aí por 2, 3 anos, trazer para um resultado positivo, e de repente ficou mais negativo ainda e com uma perspectiva muito difícil de saber onde era o futuro. Você não tinha nem como tomar nenhuma decisão ali naquele momento. Exato, a gente não sabia o que ia acontecer, ainda era um momento que o pessoal falava em lockdown, em fechamento, ou fronteiras fechadas nos próximos 30 dias ou 60 dias, e a gente se assustava de falar, nossa, vai levar 3 meses para as coisas voltarem ao normal. Mas mesmo assim, isso seria um impacto ali naquele pedaço, naquele período, né? Mas era tudo uma expectativa de que isso dura algumas semanas ou meses. E com o desenrolar, principalmente ali de abril, ainda bem no começo da pandemia, foi onde eu trouxe a discussão para eles e falei, o que a gente vai fazer? A gente precisa olhar e saber o que vai investir, o que a empresa quer fazer. Se vocês estão pensando em fechar a operação, vende a operação, aporta mais dinheiro. E a resposta era a gente ainda está analisando, ninguém aqui ainda entendeu o que vai acontecer. Tem que ter em mente que não é o negócio principal, então a gente precisa olhar com cuidado. Mas vamos seguir, a empresa tem estrutura e a gente pode ficar tranquilo que vocês não vão ficar a ver navios. Ninguém vai chegar amanhã e não ter salário ou não ter a empresa, chego para trabalhar e fechou. Mas ao mesmo tempo era um incômodo de que você não sabe o que vai acontecer. Quando eu comecei a ver essa situação, eu voltei para o pessoal da Prio e falei, bom, se a gente está olhando aqui, não é core business, e temos a segurança de que vai acontecer, mas também não sei o que vai acontecer, o que esperar do futuro, venda é uma opção, e foi o que eles falaram, venda seria o mundo ideal neste momento, porque para mim, eu como grupo também, a gente está olhando o que a gente vai se concentrar e tirar investimentos nesse primeiro momento. Mas acho que é difícil de conseguir vender, porque essa venda teria que acontecer com um comprador de um negócio de turismo no meio da pandemia. Sim. Com tudo fechado. E eu comecei a conversar com pessoas do mercado, trouxe até gente interessada, mas na hora que eu comecei a levar, e a gente durante abril teve a conversa ali um pouco mais séria com o pessoal da Prio, começou a evoluir, eles voltaram, até eles voltarem para mim e falar, não, mas se é para trazer algum investidor para tocar a operação, apostar no futuro,
e tem realmente interesse em manter, e principalmente num modelo que é o da vender de porteira fechada, se assume o que está no passado, eu me desvinculo do negócio, por que você mesmo não faz isso? E aí, para mim, Legal. naquele momento foi um baque, porque isso não estava em discussão, não era uma coisa que eu estava cogitando, porque eu olhava uma empresa de 170 funcionários, uma empresa que tinha uma estrutura pesada, uma folha, uma DA pesada, né? E eu olhava e falava, cara, isso aqui não é... Se um dia eu fosse empreender, meu pensamento era vou sair daqui para montar meu negocinho aqui do zero e começar a crescer. E quando eles colocaram isso para mim, foi o que eu falei. O primeiro ponto é, eu não tenho um pote de ouro na minha casa para vir aqui aportar o dinheiro e falar como é que eu sobrevivo aí esses próximos 6 ou 12 meses. Como diz um amigo meu, eu não tenho vestido para essa festa. Então foi esse o ponto. Eu não tenho esse dinheiro, precisa de muito dinheiro para aportar, então a questão de trazer alguém é para poder, realmente alguém que possa vir aqui e falar, não, então eu assumo o negócio, pago para vocês o valor da compra, obviamente aproveito o momento, compro por um valor mais baixo, mas principalmente como é que eu aporto dinheiro para o negócio não morrer, sobreviver. Né? E aí eles voltaram e falaram, não, mas você tem esse desejo de empreender? Eu falei, olha, desejo eu tenho, mas não é uma coisa que está dentro do que eu posso fazer. Eles falaram, não, mas isso como grupo e como fundo, a Prio é de um fundo de investimento grande, que é a CVC Partners, legal. É um fundo inglês. Sim. Eles falaram, mas e se a gente, na verdade, fizer um financiamento de toda essa operação? Tanto venda quanto o que precisa aportar, e a gente dá aí um período de anos para vocês conseguirem ir pagando. Me deu um frio na barriga, eu olhei aquilo e falei, eu tenho meu apartamento aqui, 80% dele financiado, eu tenho o meu carro e alguns... Que loucura, hein? Uma poupança pequena que dá para eu pensar se alguma coisa acontecer passar os próximos 6 meses. Foi aquele frio na barriga e eu olhava e falava, mas ao mesmo tempo... Mas é o cavalo selado, né? Tipo, se deixar passar, provavelmente na sua vida foi você nunca mais teria essa oportunidade. Porque... Para mim, eu olhei e falei, cara, se eu não entrar nisso, eu sei que uma oportunidade como essa possivelmente nunca mais vai aparecer. Mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, se não der certo, eu acabei também com financeiro, com a minha vida, é uma coisa que vai ser impagável. Conversei com algumas pessoas no mercado, mas assim, principalmente em casa, né, eu falo que eu fui conversar com o meu pai também para saber a opinião dele. Meu pai falou, Luiz, eu sou o cara que trabalhou 40 anos, 20 e tantos anos na última empresa, sempre como CLT e sempre de forma conservadora. Eu não posso te dar muita opinião sobre isso. Se você acredita que vai funcionar, eu acho que você tem que fazer, mas eu acho que é loucura. E conversava com outro, teve gente que falou, não faz essa loucura, e teve gente que falou mas pra você conversava só para reafirmar a sua posição, a decisão já estava tomada já. Exato. E aí eu voltei para eles e falei, era só para reforçar teu pensamento. Foi. Eu precisava de alguém que falasse para mim, faz isso que você está querendo fazer. Por favor, fala para eu fazer. E eu olhava e assim, de verdade, eu também olhei um pouco e falei, olha, vai ser uma coisa que se não der certo é impagável, mas ao mesmo tempo o fato de ser impagável também me possibilita pensar que se eu não vou pagar mesmo, nunca vou ter condição, eu vou ter que depois repensar como é que eu reestruturo tudo e entrar de cabeça. Eu sabia que eu não tinha o conhecimento e o mercado, né, dentro de uma empresa que roda num faturamento com uma venda de 100 milhões de reais, com um volume, 170 funcionários, eu não tinha na mão e falava, olha, eu sou o cara que consegue olhar todas as áreas, consegue olhar a empresa inteira e saber tudo que tem que ser feito, então eu preciso também que a minha equipe, a gente foi construindo isso junto esses últimos 3 anos, esteja comigo. E aí foi onde eu voltei para a Prio e falei, olha, eu tô dentro, quero fazer o negócio, sei de todos os riscos, mas vamos seguir então, vamos negociar dessa forma. Assumi uma dívida enorme, mas a primeira coisa, antes de dar o ok para eles, eu chamei cada um dos diretores e fiz a proposta de, olha, tive essa proposta, estou estudando isso, preciso que você pense se é uma loucura e se eu fizer, se você está comigo aqui e continua na empresa, continua acreditando. E alguém pulou fora? Depois disso, foi o outro ponto. Se você acredita, então vamos fazer diferente.
vamos ser sócios, todos nós. Legal. Eu não quero ter 100% do negócio, eu quero ter um pedaço do negócio e cada um de nós entrar no mesmo risco. Éramos em 7 diretores, né? Eu como CEO e mais 6 diretores, só um deles uma das pessoas que decidiu não entrar, olhou e falou, não é meu perfil, não é o que eu quero, não acredito, tenho medo de não dar certo. Os outros 6 foi de cara, a gente nem teve muita discussão, foi, tô dentro, vamos fazer. E aí a gente trouxe e assumiu os 6. Aí teve uma virada de chave, né? Porque todo mundo também acha que empreendeu, então peguei um negócio que já é grande. Empreendedor só ganha dinheiro nessa vida e é tudo muito fácil, né? A gente olhou e falou, a gente sabe o que tem que fazer porque a gente tem esse mapeamento e vive isso o dia inteiro, principalmente de olhar e falar, cara, em relação à estrutura, onde a gente está, o fato de estar na Paulista, Alameda Santos, ou o fato de que a gente está em São Paulo, as ferramentas que a gente usa, a gente sabe onde eu tenho que otimizar para transformar no negócio mais enxuto, mais dinâmico e com menos custos. Mas era no meio da pandemia e a gente, quando montou o plano junto da April e a gente teve que apresentar plano de negócios, como é que eu sustento isso ao longo do tempo, teve muita coisa que a gente também olhou e falou, olha, vou fazer as mudanças, mas eu vou mudar daqui de São Paulo daqui a 1 ano, porque eu tenho que preparar as pessoas, eu vou mudar meus sistemas, aquilo que eu uso sistemas caros, vou fazer essa alteração, mas vai ser com calma, 1 ano para fazer isso, 6 meses para fazer aquilo e vamos devagar. Até porque eu acho que, só um parênteses, quando você se apresenta para uma multinacional um plano muito agressivo, muito rápido, eles ficam desconfiados, eles têm medo. Eu acho que isso também pode ter sido um fator, não foi a ideia, a gente realmente, era a gente olhando um pouco e falando, não, a gente tem que tomar cuidado até porque não sabe como a equipe, o mercado, como é que vai ser recebido. A pessoa não vai querer se deslocar, não tinha ainda essa questão do híbrido tão forte, né? Mas, hoje já tinha. Exato, então ali que começou a história do híbrido, o home office, né? Então, naquele momento, a gente fez todo esse desenho e falou, olha, vamos fazer as coisas em etapa. Então era um plano de que a gente levava 1 ano a 1 ano e pouco para fazer todas essas mudanças. Foi 50 anos em 5, né? Pois é, e daí o que acontece? A gente, toda a negociação com a April, até a assinatura do contrato, foi um intervalo de 6 semanas. Cara, então a gente fez uma coisa, foi rápido ali na loucura. É quase um distress M&A, é rápido. Exato. E só que assim, no dia que a gente assinou o contrato numa sexta-feira, a gente voltou para trabalhar na segunda-feira e falou, olhou um para o outro e falou, por que vamos demorar tanto tempo para fazer isso? Claro. E aí a gente, de repente, em 1 semana, a gente já tinha dado o aviso de rompimento do contrato de aluguel na Paulista, sem saber para onde a gente ia, para TOTUS, para outros fornecedores, estamos mudando tudo. E aí foi onde a gente falou, vamos voltar. Pelo contrato eu tinha um período, né, de pouco mais de 1 ano que eu poderia continuar usando a marca como April Seguro Viagem, mas precisava pensar numa marca nova, e naquele momento a gente já tomou a decisão, vamos voltar à marca Cores, que o mercado conhece. E era de quem essa marca antes? A marca era do Grupo April e foi na negociação de que a gente alteraria e voltaria o nome para Cores. Só que tudo isso era um projeto que a gente ia fazer durante 1 ano. Na verdade, a gente tomou todas as decisões e acabou antecipando tudo em 1 semana, 2 semanas. Tanto que 3 meses depois de assinar, a gente estava em Alphaville. Já tinha isso porque a gente pegou um lugar que teve que ser inteiro reformado. A gente precisou estruturar, mudamos para Alphaville, com medo de se o time vinha junto ou não, 100 e tantas pessoas, 170 pessoas. Fizemos cortes na operação, porque foi necessário durante a pandemia. Mas a gente estruturou e teve um corte muito grande de custos na época. E uma coisa que eu falo, né, como empreendedor hoje, de que apesar de tudo, alguns momentos a ignorância é uma bênção, né? Porque a gente fez todo esse desenho e a gente desenhou muitos cenários para fazer essa compra. E no pior cenário que a gente chamava lá, a gente tinha as planilhas, tudo isso desenhado, a gente foi dando nome, o cenário otimista, o realista, o pessimista, e a gente tinha um cenário que era o cenário o cenário fim do mundo, que era antes, as fronteiras só reabrem e o mercado só volta ao normal em abril de 21. E a gente falou, não vamos além disso, porque não é possível que vai durar mais do que isso. A gente ainda estava em maio, junho de 20, quando a gente fez o desenho. Não vai demorar 1 ano para as fronteiras reabrir, porque o mundo para, o turismo para.
E além de tudo, porque dentro do plano que a gente tinha desenhado, o negócio não vai se sustentar se for além disso. E aí corta para o fato de que em abril do ano seguinte, que a gente falou, o pior cenário, tudo tá reaberto só em abril do ano seguinte, a gente estava na fase emergencial da pandemia, a pior fase de todas da pandemia, com todas as fronteiras do Brasil fechadas, e mesmo viajar no Brasil era difícil. Mas como a gente antecipou e fez muita mudança em relação à nossa estrutura, tirar toda aquela carga e o peso de uma estrutura internacional e de sistemas internacionais e o local em que a gente estava, custo de local, né? A gente também reduziu muito e conseguiu ter um ganho e ter um fôlego muito mais alto. Você ganhou autonomia de voo, né? Você ganhou tempo de voo sem Exato. receita, né? Tudo aquilo que eu precisava que tivesse acontecido de reabertura ou de mercado voltar até abril, porque senão o dinheiro não dava, quando chegou em abril, na verdade, a gente não tinha consumido metade do que a gente esperava consumir. E aí veio depois julho, começou algumas reaberturas tímidas, mas o principal foi o último trimestre do ano, né, com reabertura de Estados Unidos, a Europa inteira reabrindo, e aí foi onde a gente também teve o efeito positivo de toda a pandemia, né, que tinha uma demanda reprimida muito forte, todo mundo muito desesperado para viajar. A hora que a gente veio com a reabertura de fronteiras, no último trimestre, em novembro, a gente chegou as fronteiras tinham acabado de reabrir, foi o mês da reabertura dos Estados Unidos e muita gente sem visto, consulados fechados, etc. Mas já em novembro a gente fez o segundo melhor mês de venda da história da companhia. Só que com uma estrutura muito mais enxuta e apesar de ter passado o ano quase inteiro fechado, né, e com uma venda muito inferior, quando chegou em 21 a gente já fez o break-even novamente, só com os últimos 3 meses. Viemos para 22 aí, aproveitando, surfando a onda do mercado e colhendo frutos de tudo que a gente conseguiu fazer bem feito. 22 a gente teve o melhor ano da história da companhia até ali, a gente cresceu comparado com 19, que era o melhor ano de venda da história, a gente cresceu quase 40%. E a gente veio aí para atingir um novo patamar que foi de 120 milhões de reais em venda, e depois disso 23, 24 são anos que vem sendo um pouco mais lentos no crescimento ou como o mercado está se desenvolvendo, mas ainda conseguindo um pequeno crescimento, e a gente falando esse ano em ter 130 milhões de reais de seguros intermediados, aí mais de 400 mil passageiros atendidos. Você acha que, estava até numa das entrevistas conversando, o brasileiro ele não tem essa cultura de consumir seguro, né? É mais seguro viagem, talvez seguro saúde, né? Mais seguro residencial, nem residencial, mais automóvel e saúde, né? Eu sempre quando viajo eu contrato seguro viagem, sei lá o que vai acontecer no estrangeiro, né? Mas você acha que tem que educar a população dos trabalhos que vocês fazem, educar as pessoas? Eu acho que o brasileiro ele ainda é muito imaturo em relação ao mercado ou a visão do seguro, né? Porque você vê que o seguro em alguns países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, ele chega a representar mais de 10% do PIB, e no Brasil ele fica em 1/3 disso quando a gente faz o comparativo. É um mercado muito menor, mas é um mercado que naturalmente vem crescendo nos últimos 20 anos, não só no seguro viagem, mas na maioria das linhas de seguro. Mas o brasileiro ele ainda tem na cabeça que seguro é seguro de automóvel, e o seguro de automóvel, que é aquilo que o brasileiro realmente entende e entende que precisa, menos de 40% da frota brasileira é segurado. Olha só, não tinha isso. Então, ele é um mercado que mesmo no seguro automóvel, que é o maior de todos, ele ainda tem muito espaço para poder crescer. O seguro saúde ele é um desejo. Esse sim, eu acho que é um grande desejo da pessoa, porque ela vê situações, hospitais diferentes, e a gente ainda tem, né, acho que a pandemia mostrou, né, que a gente tem o SUS e reclama tanto, o brasileiro fala tanto sobre o SUS, ou a qualidade, e realmente não dá para comparar muitas vezes com os grandes seguros particulares, mas você vai para outros países do mundo, como Estados Unidos, se você tem um problema de saúde, não existe saúde pública. Então, mas assim, no Brasil, 25% da população tem seguro saúde.
Quando a gente vai para o viagem, aí é um mercado que vem crescendo, mas que as estimativas de mercado é de que menos de 30% da população, dos viajantes, quando vão para fora do país, dentro do Brasil, é muito pequena a participação. Zero. Mas quando você vai para fora do país, que deveria ser a maior preocupação, as estimativas é de que 1/3 dos viajantes viaja com algum tipo de seguro. 2/3 viajam sem. E se você para pensar que um dos maiores destinos é a Europa, na Europa você tem o Tratado de Schengen, que ele é obrigatório. Você tem que ter o seguro com no mínimo 30 mil euros de cobertura contratado, senão você pode chegar lá, bater na imigração e ser deportado. Não sabia disso. Não tem um filtro. Eu mesmo fui já para a Europa algumas vezes, principalmente quando trabalhava com a April, nunca me pediram na imigração. Mas se eles fizerem o pedido, se você não apresentar, eles te mandam de volta. É obrigatório. A legislação lá manda. Mesmo assim, estima-se que metade das pessoas que vão do Brasil para a Europa vão sem seguro por desconhecimento. Desconhecimento, eu não sabia disso. Ou às vezes por achar que eu não vou contratar, o brasileiro enxerga o seguro como um custo. Mas E esse é o grande problema. Você vai para os Estados Unidos, se você tiver uma passagem num hospital nos Estados Unidos, a coisa mais simples do mundo, entrei porque estou com sintomas gripais aqui, me deu um pouquinho de febre, você entra no pronto-socorro, faz um atendimento simples, em 1 hora você está de volta na rua, depois de tomar um ibuprofeno e o médico te examinar. Você sai com 5, 6 mil dólares de conta médica. Você interna por causa de uma apendicite, que é uma cirurgia simples, que você interna num dia, opera no dia seguinte, mais um dia você tem alta, você chega a sair com uma fatura de 100 mil dólares. Então, mas você vê que loucura, né, Luiz? É a população que não sabe analisar risco e retorno, não é o risco e custo, investimento ou o que quer que seja, seguro. Eu gasto, pegar um seguro barato, seguro saúde, pegar um seguro saúde barato, R$250 por mês, 300, pegar um baratinho. Poxa vida, R$300 por mês. Um acidente que eu sofro de carro, primeiro minha vida, né? Então isso não tem preço. Então é R$300 por mês contra a minha vida. Já acho ridículo não fazer. Tudo bem, a quem tem condição, a quem não tem, mas quem tem condição e resolve poupar esse dinheiro. Mas fazer uma cirurgia, cara, 50, 60 mil reais. Cara, é assim, 60 mil reais é 200 vezes... Eu preciso de 20 anos quase pagando aquele seguro para valer a pena. Cara, vale muito a pena. Vale muito, é infinitamente inferior o custo do seguro do valor que ele cobre. Infinitamente. Não, e é a mesma coisa. Se eu pudesse, eu seguraria tudo. Eu comprei um apartamento e falei, eu queria segurar contra se o prédio cair, eu quero pagar um seguro. Se pegar fogo, eu quero pagar um seguro. Eu quero seguro para tudo. Porque vale a pena. E é isso, o seguro viagem é um seguro que a gente cobra por dia de viagem, né? O tempo que você está exposto. Na viagem pior ainda. É muito barato. Você vai para os Estados Unidos, é um seguro que você, a partir de 6, 7 dólares por dia, você já tem uma cobertura. Só que o brasileiro ainda olha e fala, não, a minha viagem está custando 10 mil ou 15 mil reais, e o seguro custa 300, me custa 3, 4%, é um valor a mais para eu gastar. Em relação ao total da viagem, ele já é 2 a 3% do valor, o que é baixo. Mas quando você olha em cima do risco que você tem, a gente teve casos esse ano de 400, 500 mil dólares de internação nos Estados Unidos. E é contar com a sorte. Você não ter seguro, você está contando com a sorte. Se eu der sorte... eu estou contando com azar? Não. Se eu der sorte, não vai acontecer nada. Se eu tiver azar, vai acontecer alguma coisa. Mas, cara, assim, é um preço tão baixo que basta acontecer uma coisa, você já pagou todo aquele investimento que você fez, né? Então... Exato. Então... Tem que educar a população, acho que tem que educar. A gente faz. E é como... Então, assim, essa educação é exatamente o que a gente tenta buscar. A gente também tem uma dependência, né, de que seja transmitido pelo canal. A gente tenta educar o nosso segurado, né, o nosso cliente final, mas eu também preciso educar o meu parceiro, o meu canal, seja uma agência de viagem, um corretor, para que ele transmita isso e que a gente comece a disseminar um pouco essa cultura e a necessidade. Tem que treinar, você treina o canal de venda. Você vai lá e você guarda dinheiro por 3 anos para poder fazer uma viagem e de repente você pode ter uma situação, às vezes simples, um braço quebrado que te custa 4, 5 vezes o que você gastou na viagem.
Então, eu acho que precisa sim, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, é um mercado que a gente ainda aposta muito nos próximos anos. Você vê que até mesmo como mercado internacional, ele ainda prevê crescimentos aí de dobrar de tamanho nos próximos 5, 6 anos, né? Então a gente vem aí com um trabalho muito forte e tentando desenvolver cada vez mais formas de agregar valor e fazer com que o segurado ele passe a ver o valor do negócio e não só o custo do seguro. Eu estava conversando com um amigo meu, eu acho que tem 60, 70 tipos de seguro, né? Além do viagem, se a gente só conhece viagem, carro, saúde, mas tem um monte, né? Risco de engenharia, tem risco de responsabilidade civil, tem um monte de seguro, a gente conhece muito pouco, né? Acho que 70 é até um número, na verdade, bastante conservador. Eu diria que tem 60, 70 tipos de seguros diferentes quando você pensa em pessoa física. Quando você vai para um universo corporativo, imagina, você tem todo tipo, né? Desde da propriedade que você está ali segurando um prédio, mas você tem para empresas poder falar em segurar ali responsabilidade civil, diretores, o dono do negócio. Então tem vários tipos, mas para pessoa física, você vê, é residencial, é automóvel, é vida, é saúde, é o viagem e vários outros, né? Você seguro bem que você comprou, né, um seguro de garantia estendida, um roubo de um eletroeletrônico, um roubo e furto de um celular. Então, o mercado tem muita opção e é uma coisa que cada vez mais a gente precisa trabalhar para desenvolver essa cultura no brasileiro. Sim. De que você proteger é como o automóvel. Todo ano você acaba indo lá gastando 3, 4 mil reais para fazer um seguro de um automóvel que vale 100 mil ou 80 mil reais. É óbvio que se eu pegar ao longo do tempo e falar em 30 anos que eu vou ter o carro, vou gastar o preço de um automóvel e meio, então não deveria fazer. Se você der a sorte de nunca precisar, Exato. Perfeito. Mas um dia que você tem uma batida e você pega que tem que indenizar o carro em que você bateu, tem que ter o seu carro reparado, ou um roubo que você tenha, aquilo foi por água abaixo. Todo carro que eu tive eu bati. Você destrói Todos um sonho. os carros que eu tive eu bati. Todos. Mas aí acho que tem um problema o problema acho que tem um padrão aí, né? E acho que não é bom você ficar falando isso. Não, né? Pelo amor de Deus, seguradora. O teu risco. Mas na viagem nunca me machuquei, tá? Então fica tranquilo que. Perfeito. Não, mas eu espero também que a próxima você vá de cores, né? Tenho sim, certeza que você já deve ir. A gente tem canal muito forte aí com corretores, com agências de viagem, então possivelmente às vezes você já comprou até cores mais de uma vez. E a gente é uma empresa que hoje a gente busca se destacar na qualidade do atendimento. Então a gente tem uma estrutura muito parruda, a gente tem 180 funcionários na operação, tem toda a responsabilidade da cadeia inteira. Eu olho e eu acompanho o segurado desde o desenvolvimento do canal, do produto, quando eu estou formatando o produto, desenvolvendo, achando o canal para distribuir, mas eu vou e faço todo o processo dentro da Cores até o final. Então, quando você tem uma necessidade de atendimento, você pode estar na China e precisa de um hospital, está passando mal, precisa de um hospital. Atende. Eu, na verdade, entro em contato, eu te mando para um hospital credenciado, o que faça parte da nossa rede ou de algum acordo, você vai ser atendido lá, eu faço o pagamento direto ao hospital, a gente faz todo o processo para criar o menor atrito possível para o segurado, dá todo esse embasamento e eu vou até o pagamento do sinistro. Então, tudo isso é feito dentro de casa, o processo é feito pela Cores. Eu tenho uma diretoria médica, então se você entrar precisando de um atendimento, hoje a gente atende com ferramentas super atuais, 90% do meu atendimento hoje é o WhatsApp, uma coisa que todo brasileiro, todo mundo tá ali no dia a dia. O e-mail já tá fora de moda, eu só uso o WhatsApp. Não existe. E antes assim, né? Até 5, 6 anos atrás era todo atendimento no telefone, você tinha que ligar. Hoje ninguém quer contratar pacote de voz, você entra no Wi-Fi, o WhatsApp todo mundo tem, então a gente atende por ali. Mas se você tiver ali uma necessidade médica, entrar em contato, você vai passar por uma triagem com a nossa equipe. Então eu tenho uma equipe médica, você vai ser atendido por uma enfermeira que vai entender qual a sua necessidade, aonde direcionar, e a gente vai acompanhar do início ao fim a sua jornada. Porque você tá lá fora, bate aquela insegurança, né? Puta, aconteceu alguma coisa comigo, o que eu faço aqui? E eu já viajei para a China várias vezes também, e nunca aconteceu nada. Mas tem aquele númerozinho atrás do cartão que você tem que ficar ligando, 0800, aí se o seu telefone não pega, não tem um contato pro WhatsApp, é ruim, né, cara? É ruim.
Não, E você tá fora do Brasil, você não sabe o que fazer. E você a não sabe com língua. quem falar. Muitas vezes você não desconhece a língua, você vai ali para os Estados Unidos, vai ali ver o Mickey na Disney, mas de repente você não fala inglês. E além de tudo, às vezes a gente pode até falar um básico, mas e na hora de Esse explicar inglês técnico. para um médico o que você está sentindo no momento do desespero, e vários outros países, você pode ir para a França, para a Alemanha, para a China. Então a gente entra nesse processo para acompanhar do início ao fim da jornada. Perfeito. Então esse é o grande diferencial que a Cores tem hoje no mercado. Tá bom, Luiz. Pô, obrigado pela presença e parabéns pelo ato de coragem de ter entrado nessa, comprado e sucesso. Não, Muito obrigado, bom. Estevão. Eu acho que é um prazer. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, compartilhando um pouco da minha história, da história da Cores. E, como eu disse antes, empreender não é uma vida fácil, mas eu acho que a gente tem que saber realmente em que momento a gente aproveita as oportunidades Sim. que aparecem na nossa vida. Então a gente Perfeito. não pode ter o medo de aproveitar, não, de aproveitar oportunidades que se apresentam, mas a gente tem que saber que a vida de empreendedor não é uma vida fácil. A gente tem que buscar realmente o equilíbrio entre essas coisas, preservar um pouco a nossa qualidade de vida aí do lado pessoal, mas aproveitar todas as oportunidades, porque elas vêm para quando a gente consegue identificar e trabalhar firme nisso. Legal. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até breve.